CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, que sempre foca no assunto tecnologia, não é isso, Gilberto? Bom dia. Isso aí. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos lá. Pergunta aqui que merece uma resposta de um especialista, porque muita gente entra em desespero. É possível recuperar arquivos do celular quando ele dá problema? Às vezes a gente usa o famoso, deu pau, quebrou, não funciona, não liga. Dá para recuperar arquivos do celular? Apaguei sem querer. Dá para recuperar arquivos quando, por exemplo, o aparelho dá um problema. Por exemplo, caiu, quebrou a tela, e aí eu não consigo navegar direito no celular, não, mas ainda a tela está acesa e eu consigo ter um mínimo de intervenção na tela para isso. Então, ou seja, é possível de você retirar os arquivos, né, desse celular para levar para um outro celular, né, um celular novo, né, ou então esperar até que seu celular seja feito um reparo, né, para você utilizar o aparelho novamente para isso. E aí, basicamente, o que você tem que fazer é, quando o telefone, né, o aparelho, ele deu problema, quebrou a tela, por exemplo, mas ainda você consegue ter um mínimo de intervenção na tela, o que você pode fazer, por exemplo, é ligar, né, esse aparelho via um cabo USB no computador e aí o celular vai aparecer para o computador como se fosse um pendrive, né? Vai pedir uma autorização lá na tela do celular, que você vai conseguir, de alguma maneira, lá, dar uma resposta ok, né? Porque o computador pode acessar a memória do celular, e aí você vai conseguir copiar fotos, vídeos, né, documentos que estão armazenados lá no celular, que você vai colocar no computador para poder fazer um backup, uma salva, né, desses dados em relação a isso. Se você não tem o computador, ou você não tem à mão o computador ali agora, você pode usar um cabo USB chamado OTG, né, que é um cabo que você consegue ligar dois celulares, um celular no outro. E aí o processo é basicamente o mesmo, ou seja, o celular que você está utilizando vai enxergar o celular quebrado, né, como se fosse uma expansão, um pendrive mesmo, uma memória externa. E aí você também vai conseguir copiar dados, né, desse celular com problema para o celular bom, né, e aí mais para frente você pode compartilhar isso ou salvar isso depois no computador em outro local. Então, o primeiro ponto é como é que está a tela, né, do celular se ele estiver quebrada, né, para isso. Então, e aí você, através da cópia para o computador ou para outro celular, você pode salvar os seus dados. Lembrando que contatos, né, a parte toda de redes sociais, como o WhatsApp, você tem backups, né, extras, né, que você pode fazer na nuvem para isso. Ou seja, quem usa o Google, por exemplo, né, Android, todos os contatos, né, são salvos na nuvem, no e-mail associado ao seu celular, né, no Google Drive lá para isso. Também a questão lá do próprio WhatsApp. Você pode fazer backup de todas as suas conversas no WhatsApp para a nuvem também para isso. Quem usa Android, quem usa iPhone também, o processo é basicamente o mesmo. Você pode copiar para o computador e também tem os backups automáticos de contatos, né? E a parte de WhatsApp que é feita no iCloud nesse caso, em relação a isso. Lembrando que no caso do WhatsApp, né, apesar daquele backup que ele faz localmente, diariamente, sem você intervir, né, dos seus dados, das suas conversas, então você tem internamente no seu celular 7 dias anteriores de cópia das suas conversas, você também tem a possibilidade, aí você tem que ativar a possibilidade de fazer um backup na nuvem, né? Seja no iCloud, seja no Google Drive, de todas as suas conversas. E aí, quando você tem esse backup na nuvem, você tendo acesso a um outro celular novo, né, para isso, reinstalando o WhatsApp no mesmo número, ou seja, tem que migrar o seu número de telefone para esse celular novo. Na hora que você instalar o WhatsApp, né, com acesso à internet, ele vai fazer o download, ele vai reconhecer que tem um backup desse número lá no Google Drive ou no iPhone, no iCloud, e vai fazer o download dessa informação. Então, isso se a tela do celular pelo menos está minimamente ligada, né, para isso. Agora, se a tela do celular não está conseguindo se visualizar nada, ela apagou completamente, né? Aí, nesse caso, tem que ter uma ajuda externa. Na verdade, você tem que ir a uma assistência técnica e ela pode, né, recuperar esses dados, né, que estão armazenados muitas vezes no seu celular, e aí você pode salvar nesse caso. Mas aí é um caso bastante extremo, né? Ou seja, tem uma série de detalhes aí que pode ser que a assistência técnica consiga recuperar ou não essa informação. Mas o mais importante, imagina que assim, é se
se antecipar o problema, né? Ou seja, nesse momento agora, aparelhos eletrônicos em geral, eles podem deixar a gente na mão a qualquer momento, seja um HD, seja um computador, seja um tablet, seja um celular. De uma hora para outra ele pode simplesmente parar de funcionar por algum detalhe externo, por alguma queda, né, ou alguma falha mesmo do próprio software, e aí ele para de funcionar. Então a gente tem que se antecipar isso, porque muitas vezes os dados que estão armazenados no celular, eles são mais valiosos até que o próprio aparelho. São fotos que você não tem como recuperar mais, que você não tem como achar mais. E aí você deve se antecipar isso fazendo o quê? Fazendo o backup, fazendo a salva desses dados regularmente num computador, né? E depois você pode salvar isso na nuvem, pode salvar isso no outro HD externo, né? Mas é importante que você faça o backup, ative o backup lá do seu WhatsApp, né? Para que você tenha essa chance, né, de você recuperar essas informações caso o seu celular tenha algum problema. Isso é até a pergunta que ficou na semana passada do Maninho. Se conversas apagadas do WhatsApp tem como recuperar? Então, Maninho, as conversas do WhatsApp, né, como eu falei assim, no caso do WhatsApp, ele tem uma cópia interna dos 7 últimos dias, né, do WhatsApp. Então, ou seja, se você recebeu uma mensagem hoje, né, e apagou ela hoje, essa mensagem não pode ser recuperada, né? Agora, se você recebeu essa mensagem hoje e apagou amanhã, né, ou depois de amanhã, ou seja, passou 1 ou mais dias dessa mensagem no seu celular e depois você apagou, até 7 dias existe uma cópia dessa mensagem dentro do seu aparelho, mas aí tem um processo que você deve trocar o banco de dados do WhatsApp, tem um processo que tem que ter alguma intervenção interna do celular para você recuperar essas informações. No caso, também você tem um backup lá no Google Drive, falando do Android, né, para isso. E aí também vale a mesma situação. Se você recebeu a mensagem hoje e apagou hoje, não deu tempo de fazer backup, né? Agora, se você recebeu a mensagem hoje e apagou a mensagem amanhã, né, no outro dia, então à noite, se o backup para a nuvem estiver habilitado, essa mensagem subiu, né, para a nuvem. E aí você teria que reinstalar o WhatsApp no dia seguinte para poder fazer a recuperação dessa mensagem. Lembrando que seu WhatsApp vai voltar ao estado de hoje, né? Ou seja, as mensagens que você recebeu amanhã, que irá, porventura, receber amanhã, não vai ser recuperada, vai ser sobrescrita nesse caso. Você vai perder essas mensagens nesse caso. Agora, se passou 2, 3 dias, né, de você ter apagado a mensagem e diariamente esses backups foram feitos para a nuvem, aí não tem como recuperar mais a mensagem. Entendi. Inclusive, o WhatsApp também está no golpe tá aí de hoje, né? Vamos lá para ele? Vamos lá. O golpe tá aí. Comprou pela internet e recebeu uma taxa dos Correios, isso vem via WhatsApp? Olha o golpe. Exatamente, viu, Patrícia? Um golpe que já foi comum no passado e agora começa a estar de novo, né, aparecendo nesse caso aí, né? Ou seja, você comprou alguma coisa na internet, está esperando chegar pelo Correios, e aí você recebe uma mensagem pelo WhatsApp dizendo assim, olha, você tem uma pendência na sua encomenda, né? Ela foi retida, né, aqui no Correios e você precisa pagar alguma coisa para um valor lá para poder liberar essa encomenda no Correios, né, para isso. Inclusive a mensagem vem toda formatada bonitinho, tem o logo do Correios, né, tá dizendo lá que tem o nome completo do cliente, né, e fala lá que você tem um código, né, de Pix, né, ou seja, um código uma chave de Pix para você fazer o pagamento do valor. Na verdade, isso é um golpe. Na verdade, o Correios não cobram taxas pelo WhatsApp, né, ou seja, não tem essa situação. Essas notificações são completamente falsas e não envia mensagens nem por e-mail, nem por SMS, nem por WhatsApp. Então, ou seja, se você recebeu alguma questão como essa, é um golpe e não caia nessa, não faça esse Pix. Gilberto, a gente já está indo para o repórter CBN, mas tem a pergunta do Gledson aqui, eu vou deixar lá para você. Sobre outro assunto e a gente responde na volta, tá tudo bem? Perfeito. O Gledson está perguntando sobre rotear o celular dele com outras pessoas, se existe algum tipo de exposição ou risco. Esse é um grande dilema dos motoristas de aplicativo, porque muitos passageiros não têm dados e para efetuar o pagamento via Pix, muitos motoristas têm que fazer esse roteamento para que eles possam ter acesso à internet, para que eles possam fazer o pagamento por Pix. Ok. Vamos lá. Vamos começar? Então, a rede não chamou ainda o repórter CBN? Tá bom. Vamos conversar. Tá.
Bom, Gladys, o primeiro risco que você pode ter é como o seu cliente está usando o seu acesso à internet para poder fazer alguma coisa, caso ele faça alguma coisa, ou tenha algum tipo de malware nesse celular do seu cliente, ele faça algum tipo de acesso indevido à rede, né? Quem vai ficar marcado que fez esse acesso é você e não o seu cliente. Então, ou seja, esse é o primeiro ponto que pode expor você a ações indevidas na internet, nesse caso. Então, essa é a situação. Segunda situação, a exposição do tráfego. Você, nessa comunicação de Wi-Fi entre o seu aparelho e o aparelho do seu cliente, você deve colocar uma senha, né? Com isso, você consegue proteger o dado que está passando, não tenha um outro acesso ou outra pessoa que use esse mesmo acesso que você está utilizando para poder fazer algum tipo de ação ou navegação na internet para isso. Vai consumir os seus dados, esse é um outro problema, né? Nesse caso. Pode ter um acesso indevido ao seu próprio celular, caso o cliente... Gilberto, celular do cliente... Oi. Vamos só para a Rede CBN e a gente volta resumindo? Tá bom, só um pouquinho. Gilberto Sudré conosco, respondendo aqui a pergunta dos nossos ouvintes. Deixa eu pegar o nome dele aqui, o Gladson, falando sobre o perigo de rotear o sinal, a internet dele, né, com um passageiro, porque muitas vezes eles estão sem pacote de dados, sem internet, precisa fazer o roteamento para ele poder receber, para fazer o pagamento via Pix. E Gilberto falava desses riscos, né, que podem existir nesse roteamento, não é isso, Gilberto? Exatamente. Falei sobre, basicamente, que quando esse cliente for fazer a navegação na internet, na verdade, o que vai estar registrado é a conta do motorista de aplicativo. E aí, com isso, caso tenha algum tipo de ação indevida, quem vai ser identificado como a origem daquela ação indevida é o próprio motorista, né, para isso. Tem o risco também da exposição do tráfego, então por isso que eu sugeri que use uma senha, né, para uma rede sem fio. E por último, uma questão importante também ele deve lembrar de desativar essa questão, né, ou seja, esse roteamento, porque muitas vezes ele pode ter habilitado e aí depois vai para um restaurante, vai para casa, vai para um outro local, vai para o shopping, com aquele roteamento habilitado. E com isso poderia dar chance de outras pessoas utilizarem o acesso do celular dele para fazer alguma ação indevida na internet também. Pois é, isso que eu te perguntar. Roteou, pagou, tira Isso. o roteamento, interrompe. Exatamente. É A sugestão seria essa, exatamente não deixar ligado, habilitado assim, constantemente, né, isso. Tem um ouvinte aqui que pediu para não ser identificado. Ele tem um aqui perguntando sobre mensagens apagadas do WhatsApp, se dá para recuperar, você já respondeu até com a pergunta do Maninho também. E tem um ouvinte aqui que também não está se identificando, perguntando o seguinte: eu tenho um pacote de pré-pago de internet, mas a minha internet acaba muito rápido. É verdade que quando é pré-pago, os dados consomem mais do que quando a assinatura é um pós-pago, quando é conta que vem todo mês? Não tenho esse conhecimento. Na verdade, as operadoras têm o pacote de dados padrão, né? Porque acontece que normalmente os pacotes de dados têm uma franquia muito baixa, né? Você pega lá uma franquia de um pós-pago, 50 GB, né? 60 GB, até mais do que isso. No pré-pago é 30 ou 20 GB, né? Ou seja, um terço do plano de um pós-pago. Por isso que, aparentemente, acaba mais rápido, mas, na verdade, me parece que é mais uma questão de tamanho da franquia que você tem. A última pergunta do Gerson também sobre o WhatsApp. Quando ele bloqueia alguém no WhatsApp e essa pessoa não sabe que foi bloqueada, mas envia uma mensagem, ele, depois que desbloqueia essa pessoa, ele recebe essa mensagem ou essa mensagem fica perdida? É uma boa pergunta. Eu nunca fiz esse teste, mas eu acredito que a mensagem é enviada sim. Ela fica parada, né? Ou seja, com aquele um tique só, né? Não tem o segundo tique de entrega, né? E aí fica parada. Agora, realmente nunca fiz esse teste. Vou até fazer esse teste para ver se isso, como é que é o comportamento disso. Mas acredito que a pessoa receba sim. Beleza, porque a pessoa não sabe quando... Ela não sabe que ela está bloqueada, sabe? Sim, não sabe, né? Quer dizer, na verdade, ela desconfia, né? Porque ela não consegue ver a foto da pessoa, não consegue ver o status da pessoa, se está online ou não. E quando uma pessoa bloqueada manda mensagem para alguém que a bloqueou, né? Ela vai ter um único tique, né? Ou seja, não vai ter dois tiques, né, de entrega. Porque o primeiro tique é envio, o segundo tique cinza é entrega no dispositivo de destino, e o azul é que ele leu. Então, ou seja, quando a pessoa está bloqueada, ela envia a mensagem, vai aparecer um tique só, né?
não vai aparecer 2 tiques. E aí ela pode desconfiar, né? Que a pessoa lá com quem ela viu a mensagem a bloqueou. O Giovanni está até ajudando aqui, dizendo que no celular dele pode colocar o tempo de duração desse bloqueio, desse roteamento, ajudando aqui os nossos ouvintes. Também é uma opção, né, a respeito do roteamento. Interessante, coloca lá durante 5 minutos, né, o tempo lá do cliente fazer a conexão. Então, o Gilberto faz o teste da mensagem bloqueada. Depois você conta pra gente e pro Gerson o que deu. Tá bom. E o Franco tá aqui perguntando rapidinho. Pré-pago é cumulativo? Eu fiz a pergunta do anônimo aqui, não, né? Do outro Não ouvinte. Normalmente não é. Pré-pago não. Se você não usou, você perde o que você pagou? Tem um tempo. Eu normalmente acho que são 3 meses, se não me engano. Era um mês e agora, por causa de reclamações de direito do consumidor, aumentou para 3 meses. Se você não usou, tudo aquilo que você tinha, perde. Inclusive o que você pagou, né? Tudo mais. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez. As perguntas que continuam chegando, a gente vai enviar para você e responde na sexta-feira. Ok. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia. Até lá.